A Chave do Reino Interior, de Robert A. Johnson, parte 3 do livro, terceira etapa da imaginação ativa, os valores. Já vimos como convidar as figuras do inconsciente e como estabelecer o diálogo com elas. Mas isso não é suficiente. Devemos, além disso, tomar uma posição ética. É nosso dever, como seres humanos conscientes, introduzir o elemento ético no processo. Uma vez que o processo imaginativo foi iniciado, uma vez que as forças primordiais instintivas foram convidadas a vir até a superfície para serem ouvidas, alguns limites devem ser estabelecidos. É o ego consciente guiado por uma noção ética que deve estabelecer os limites, de forma a proteger o processo imaginativo para que ele não se torne desumano ou destrutivo e não caia em extremos. Jung adotou o audacioso ponto de vista de que a humanidade tem um papel específico na criação, fazer surgir o ato da consciência e o ponto de vista ético no seu mais elevado sentido. Estamos rodeados por um universo que é belo e admirável, entretanto, suas forças se comportam de uma maneira anormal. Não se importam, como nós, com valores especificamente humanos de justiça, integridade, proteção ou aos desamparados. Ajuda aos nossos companheiros humanos, preservação das estruturas vitais. Somos nós que temos de introduzir estes valores no mundo à nossa volta. Como as criaturas que surgem na nossa imaginação ativa frequentemente são, para todos os efeitos, personificações das forças impessoais da natureza, somos nós que precisamos trazer os elementos éticos, humanos e práticos para a imaginação ativa. Jung também observou que não existe desenvolvimento da consciência no sentido humano, sem um conflito ético. A consciência sempre envolve os confrontos éticos. Passamos a perceber que os valores, as atitudes e as condutas que se abrem para nós são conflitantes e descobrimos que devemos fazer escolhas morais. Todos esses princípios encontram seu caminho na imaginação ativa. À medida que as figuras interiores se apresentem e as diferentes atitudes e possibilidades afloram à superfície, inevitavelmente, temos de tomar uma postura ética, de forma a fazer surgir o equilíbrio entre os valores conflitantes. Também é um grave erro pensar que basta conseguir algum entendimento das imagens e o conhecimento pode parar por aí. O insight deve ser convertido em um compromisso ético. Não fazer isso e cair prisioneiro do princípio do poder que traz consequências perigosas e destrutivas, não só para os outros, como também para aquele que tem o conhecimento. As imagens do inconsciente carregam o homem de uma grande responsabilidade. Se ele não as compreende ou foge à responsabilidade ética, fica privado da sua totalidade e impõe à sua vida uma dolorosa fragmentação. Citação de Jung. Jung falou também, certa vez, sobre um rapaz que sonhava que sua namorada havia escorregado em um lago gelado e estava afogando-se. Jung disse, com efeito, que o homem não podia apenas ficar sentado, deixando que as forças geladas do destino matassem o feminino interior. Aconselhou-o a entrar na imaginação ativa e fazer uma coisa para puxá-la para fora da água. Acender um fogo, conseguir uma roupa seca para ela e assim salvar sua vida. Esta é a atitude ética, moral e humana a adotar. É dever do ego levar esse sentido de responsabilidade para as criaturas do mundo interior, da mesma forma que é para nós cuidar do bem-estar dos nossos semelhantes no mundo exterior. É a saúde de nosso próprio self interior que está em jogo. Lembro-me de um caso no qual uma figura arquétipa interior exigiu controle absoluto da vida de uma mulher, em detrimento de sua natureza feminina. A mulher estava fazendo análise comigo e sua imaginação ativa lidava, na maior parte das vezes, com uma figura masculina muito poderosa e esperta, que lhe dava boas informações, uma excelente visão das coisas, mas que também tentava convencê-la a se afastar de alguns de seus instintos básicos de mulher. Ela estava tentando dominar
Ele estava tentando dominar cada vez mais sua vida e em detrimento da personalidade essencial da mulher. Um dia, ela estava fazendo a imaginação ativa e ele lhe disse de chofre: Dê-me sua bolsa e suas chaves. De agora em diante, eu assumo o controle. E na sua imaginação ativa, ela fez exatamente o que ele pediu. Quando ela leu esse episódio para mim, dei um pulo. De jeito nenhum, você vai dar a ele sua bolsa e suas chaves. Isso simboliza todos os seus recursos e o controle completo de sua vida. Se você fizer isso, vai renunciar a seu legítimo papel e vai deixar que sua consciência inteira se volte para uma única parte de si mesmo. Você não pode fazer isso. Não interessa quão sábio ou certo ele possa parecer. Só você pode conduzir sua própria vida. Não pode entregar esse papel a ninguém mais. Agora você deve refazer tudo. Volte e diga a ele que você está tomando de volta sua bolsa e suas chaves. Diga-lhe que você vai ouvi-lo, respeitá-lo e considerar o que ele disser, mas você não pode dar sua vida inteira para ele. Diga-lhe que você precisa pensar por si mesma e tomar suas próprias decisões. Depois de uma explosão, a mulher fez como aconselhei. Voltou à imaginação ativa e explicou as coisas para aquela poderosa figura masculina. Ele compreendeu o princípio, concordou e imediatamente devolveu-lhe a bolsa e as chaves. Infelizmente, cerca de um ano mais tarde, depois que parou a análise, essa mulher cedeu inteiramente ao seu impulso de poder. Deixou que o aspecto do poder daquela presença masculina dominasse completamente seu mundo interior. Deflagrou um processo de exagerada presunção. Tornou-se uma, entre aspas, sabe-tudo, passando sermão em todo mundo e tentando dominar cada situação. Este é um exemplo do que acontece quando você entra num processo de, entre aspas, inflação. Deixa-se possuir por um arquétipo e perde a posição independente do seu ego. Como essa armadilha torna-se um problema ético. Sempre que você permite que uma parte sua assuma o controle e domine todos os outros instintos e valores, isso é inerentemente destrutível. Inevitavelmente, sua conduta e seu tratamento para com as outras pessoas serão desequilibrados. Nossa palavra ética e nosso conceito de comportamento ético é derivado da palavra grega que quer dizer conduta correta. É significativo que essa palavra, por sua vez, seja derivada do grego ethos, que quer dizer caráter essencial ou espírito de uma pessoa ou de um povo. Ética, portanto, em seu sentido mais profundo, significa o padrão pessoal de conduta que se combina com o verdadeiro caráter interior do indivíduo. A ética é um princípio de unidade e consistência. As pessoas que se comportam eticamente são aquelas que fazem um esforço honesto para adaptar seu comportamento aos seus valores. Se a conduta de alguém está flagrantemente em desacordo com seu caráter essencial, isso sempre reflete uma fragmentação da personalidade. Como disse Jung, se o homem foge à responsabilidade ética, fica privado de sua integridade e impõe à sua vida uma dolorosa fragmentação. O que dissemos até agora pode ser resumido em 3 itens específicos relacionados à preservação do aspecto ético da imaginação ativa. Primeiro, você introduz o elemento ético ao manter suas atitudes e sua conduta consistente com o seu caráter e os seus valores mais profundos. Segundo, o equilíbrio ético requer que não deixemos um arquétipo ou uma parte de nós mesmos assumir o controle em detrimento dos outros. Não podemos sacrificar valores essenciais para seguir um impulso ou um objetivo limitado. Terceiro, precisamos alimentar e preservar os valores especificamente humanos que servem à vida humana, que mantêm a vida cotidiana em andamento e que mantêm vivos nossos relacionamentos. Os grandes poderes do inconsciente coletivo são tão avassaladores que podemos ser, de repente, arrastados por uma enxurrada de energia primitiva que se apossa da mente consciente. Uma energia que corre para seu objetivo instintivo sem se preocupar com o efeito que possa causar
na vida humana comum ou nas pessoas à nossa volta. Inevitavelmente, uma figura poderosa vai surgir na sua imaginação ativa e vai configurar este impulso de poder bruto. Ela pode aconselhá-lo, nos termos mais imperiosos, a abandonar todos os escrúpulos que o impedem de obter o que quer, abandonar os compromissos e responsabilidades que o, entre aspas, prendem. Essas ideias geralmente levam você a uma dramática fantasia de afirmação de si mesmo, de que você está assumindo o controle da situação onde trabalha, de onde você segue sua própria maneira de ser com a família e os amigos, de que está conseguindo fazer com que todos dancem conforme a sua música, de uma forma ou de outra. Quando essa espécie de fantasia se manifesta, você fica convencido de que vai resolver todos os conflitos, pôr todas as coisas em ordem, simplesmente renunciando às regras dos que estão à sua volta, descartando todos que estão no seu caminho ou que se opõem a você e fazendo exatamente aquilo que você quer. Esses extremos são muito atraentes, porque neles há alguma verdade, uma verdade parcial. Todos temos aquelas áreas onde ainda somos fracos, onde falhamos em nos posicionar, tanto com nós mesmos quanto com as pessoas à nossa volta. Se temos tido pouca força de vontade, se temos sido joguetes de nossas próprias compulsões, afundados nas contradições comuns da vida, não é de surpreender que sejamos sacudidos pelo toque de clarins do inconsciente, convocando-nos para o extremo oposto. Somos tomados por uma fantasia de que seria possível resolver tudo com um jeito simples, claro, de poder e vontade. Porém, se tomarmos essa mensagem ao pé da letra e tentarmos colocá-la em prática na sua forma bruta, não trabalhada, estaremos sendo levados a agir como Átila ou Uno. Deixaremos um rastro de destruição atrás de nós. É exatamente nesse ponto que sua noção dos valores éticos deve ser trazida para a equação. De outro modo, você poderia chegar a um extremo destrutivo, até autodestrutivo. Sua vida poderia tornar-se um deserto, destituída de valores humanos ou de relacionamentos humanos. O desafio crucial do ego é responder e defender claramente valores humanos como a honestidade e o compromisso. O ego deve perguntar: que efeito terá essa doutrina extrema, sobrenatural, na minha vida cotidiana? O ego deve encontrar uma forma de amenizar e humanizar essas forças impessoais do inconsciente, de natureza irresistível, algumas vezes inumana. Se uma atitude vem rugindo do seu inconsciente com exigências capazes de destruir sua existência prática, prejudicar seu relacionamento com a família, causar problemas no seu trabalho ou atirá-lo em disputas de poder com todo mundo, você tem o dever e o direito de replicar, de apresentar a alternativa ética. Você pode dizer: olhe, existem alguns valores humanos aqui, que são muito importantes para mim. Não vou abandoná-los. Não vou abandonar o amor e o relacionamento que tenho com minha família e meus amigos. Não quero ficar perseguindo nenhuma meta idealizada em detrimento de tudo e de todos. Já aprendemos que este diálogo deve ser um diálogo entre pares. Isso significa que devemos não só honrar os arquétipos que falam conosco na imaginação ativa, mas também nos considerarmos iguais a eles, moralmente falando, e, portanto, capazes de tomar uma posição ética, responder, assumir uma posição, tornar o diálogo verdadeiro. Não devemos procurar dominar nem permitir que sejamos dominados. A necessidade crítica de um sentido ético ao nível do ego surge da natureza do próprio inconsciente. Em certo sentido, o inconsciente é amoral, por se interessar apenas em sobreviver e expressar os leitmotivs poderosos e impessoais do universo psíquico. Todo arquétipo, todo poder dentro do inconsciente coletivo é moralmente neutro, como as outras forças da natureza. Por si mesmos não podem colocar limites morais ou éticos no que faz ou no que pede. Só a consciência humana pode levar em consideração outros valores que devem ser preservados, limites que devem ser estabelecidos para exigências interiores, ou para essa voz interior, de modo que um equilíbrio seja atingido e a vida possa ser servida e não diminuta.
e não diminuída. Os arquétipos irrompem na consciência com todo o poder instintivo reprimido da selva primordial e como animais selvagens na natureza, poucos se importam com as ideias humanas de integridade, justiça ou ética. Servem a um reino que está próximo aos instintos. A eles interessa que a natureza seja servida, que a evolução tenha lugar, que todos os temas arquétipos sejam encarnados na vida humana. Todavia, como acontece, cause ou não danos, venha ou não a esmagar os valores nesse processo, com isso tudo, os arquétipos brutos primitivos não se preocupam. Os arquétipos primordiais podem ser comparados a leões nas selvas. Quando os vemos no seu esplendor selvagem, parecem encarnações vivas da nobreza, mas são também forças impessoais e amorais da natureza não qualificadas pelos valores humanos de compaixão, delicadeza, identificação com a vítima, afinidade amorosa ou senso de justiça. Muitos dos arquétipos que fazem parte do caráter humano total se manifestam como instintos puros, brutos de caça, sobrevivência, agressão, domínio de território. Se forem qualificados pelos valores humanos, pelo sentido de amor e responsabilidade moral, serão forças maravilhosas. Mas, se nos dominarem, sem esses outros sentimentos humanos, podem reduzir-nos a meras bestas. Exige algo de verdade e de sabedoria em toda figura que nos aparece na imaginação ativa. Em geral, uma traz a sabedoria de que precisamos especificadamente para compensar a unilateralidade de nosso ego e nossa forma habitual de ver a vida. Porém, quando mais uma figura interior se identificar com um arquétipo puro, mais seguramente adotará um ponto de vista polarizado e apresentará um extremo que está além das fronteiras do senso comum e do caráter humano normal. A tarefa crítica de cada um de nós, portanto, quando, entre aspas, destampamos, fecha aspas, o inconsciente, é pensar com clareza e de forma independente. Precisamos escutar cuidadosamente para ouvir a verdade que está escondida por trás dos impulsos auspiciosos, sedutores, dramáticos das vozes interiores. É preciso refinar essa verdade, transformando-a em algo que seja mais civilizado, mais humano, mais tolerável. Algo que possa ser integrado à vida humana comum, sem queimá-la. É na direção desta verdade, você deve encontrar sua própria posição ética universal. Muito obrigada por você estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo áudio, quarta etapa, os rituais. Um grande abraço, até mais!